nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 14, domingo, 11º domingo do tempo comum, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 36 até o capítulo 10, versículo 8. O texto que nós lemos hoje é um texto maravilhoso. Eu gostaria de tomar dois pontos que nos ajudam, inclusive, também a entender a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 19. Moisés que sobe ao alto do monte e o Senhor dá instruções claras para Moisés. Assim como Jesus deu instrução clara para os discípulos, o Senhor deu a Moisés, dizendo que o povo guardasse a aliança e vivesse nos mandamentos do Senhor. Ora, o evangelho de hoje, Jesus começa dizendo que a messe é grande. Primeiro ele faz uma constatação, né? Que as ovelhas estão cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus compadeceu-se delas, né, da multidão, porque elas estavam como ovelhas que não têm pastor. Gente, isso aqui, primeira fala de Jesus é muito interessante. Porque, veja, a ovelha, ela é um animal, e por isso Jesus nos compara com ovelhas, que sem o pastor, a ovelha, ela não vinga. Ela não vinga. Por quê? Porque a ovelha, ela é um animalzinho mas muito frágil. Ela necessita do pastor, inclusive, para ir à frente dela, porque se o pastor não for à frente da ovelha, ela não sabe distinguir qual a erva boa, qual a erva ruim. Ela sai comendo qualquer coisa e come veneno pelo meio do caminho, né? Se o pastor não está ali próximo e se a ovelha se desgarra do rebanho, Jesus no final desse evangelho vai dizer: e diante as ovelhas desgarradas da casa de Israel, porque ele sabe que uma ovelha desgarrada, ela é uma presa fácil. O lobo, inclusive, quando a ovelha está inserida no meio do rebanho, ele sabe que é muito difícil arrancar a ovelha dali. Primeiro que ela vai ter a proteção do pastor. Segundo que as próprias ovelhas juntos, elas acabam se tornando mais protegidas. Mas além disso, o pastor está ali, com cajado, né, com bastão, protegendo as ovelhas, né, que estão dentro do aprisco. Se a ovelha está fora do aprisco, né, o pastor ele fica num dilema. Ou ele sai para proteger aquela ovelha e deixa as 99, e ele faz isso. Em outra passagem bíblica, o pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco e sai em busca daquela que se perdeu, dada a importância da ovelha. Então Jesus faz essa constatação, que as pessoas estão cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Ou seja, estão vulneráveis. Irmãos, quantos irmãos hoje, irmãos nossos queridos, né, o mundo, a multidão, está aí,
fazendo aquilo que dá na telha, caminhando sem direção, ou pior, caminhando em direções, né, com guias errados. Jesus diz que um cego não pode guiar outro cego. Não vai cair os dois no buraco? Quantas pessoas hoje ajustaram mestres para si? A palavra em Timóteo diz isso, que nos últimos tempos nós viveríamos tempos difíceis, que os homens iam ajustar mestres para si e eles iam estar inclinados para fábulas, para contos, ou seja, para histórias da carochinha. Quantas são as realidades hoje de pessoas que ajuntaram para si mestres, guias para suas vidas? Fulano diz isso, né? Então as pessoas seguem aquilo. Outra pessoa agora diz isso e as pessoas vão lá e seguem. As pessoas, além de não ter um segmento verdadeiro do verdadeiro mestre, elas acabam ajuntando para si falsos mestres. Pessoas que vão tirar as ovelhas do aprisco e colocarem elas expostas à ação do lobo. E meus irmãos, o lobo tem feito a festa nesses dias. Nesses tempos que nós estamos vivendo, o lobo tem feito uma grande arruaça na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque estão cansadas e abatidas. Uma pessoa, quando está cansada, né, abatida, sem a proteção do pastor, ela é uma presa muito fácil. Muito fácil. Qualquer coisa conquista o coração daquelas ovelhas. Qualquer palavra adocicada com aparência de bem é possível desviar aquela ovelha do caminho. Mas veja, Jesus aqui, ele não para nisso. Ele diz, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aqui Jesus, ele nos convida para algo maravilhoso, a rezarmos pelas vocações. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucas pessoas, meus amigos, querem se comprometer com a obra do Senhor. Eu digo aqui, se comprometer com a obra do Senhor é anunciar o Evangelho gratuitamente. Anunciar o Evangelho com a gratuidade do coração, né? E aqui algo muito importante. Aquele que é verdadeiro pastor com o pastor Jesus, em primeiríssimo lugar, ele está preocupado com as almas. Não com seu bem-estar, não com seu status, não com a sua vida, não. Mas, acima de tudo, aquele que está pastoreando com Jesus, aquele que foi chamado pelo Senhor, a preocupação dele não é outra, senão as almas. Porque se ele não estiver em primeiro lugar preocupado com as almas, ele é apenas um mercenário como os outros. Que quando vê o lobo chegar, ele sai correndo e ele abandona as ovelhas. Irmãos, nós precisamos pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. São pouquíssimas as pessoas que estão disponíveis para o Senhor. Disponíveis, nós precisamos estar disponíveis para o Senhor. Veja lá, vamos examinar se grande parte das pessoas dá para Deus o tempo que sobra. Vamos examinar a nossa vida. Qual é o tempo que nós damos para Deus? Veja se, vamos examinar se na nossa vida, antes de todas as coisas, e veja, irmãos, nós temos desculpa para tudo. Se antes na nossa vida não está as nossas coisas, se nós não colocamos em primeiro lugar o nosso trabalho, a nossa posição social, a nossa família, se nós colocamos todas as outras realidades, né? Todos os outros compromissos, e aquele tempo que sobra, a gente se dedica para Deus. Veja se muitas vezes não é assim. A gente acaba dando o resto para Deus. Ora, a palavra de Deus em Mateus 6,33 vai dizer exatamente o contrário. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas que Jesus sabe que é necessário para a nossa vida, nos será dado em acréscimo. Gente, essa palavra, ela é poderosa. Ou nós vivemos por essa palavra, sabendo que o reino de Deus, ele vem em primeiro lugar, e lembremos, o reino é Jesus.
Ou seja, Jesus ele precisa ser o primeiro. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores, ou seja, corações generosos, que colocam a mão no arado e não olha para trás. Jesus diz, aquele que bota a mão no arado, ou seja, aquele que começou a trabalhar na vinha do Senhor e fica olhando para trás o tempo todo, não é digno de Jesus. Ele mesmo diz, aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, diz o Senhor. Pedi ao dono da messe. Depois Jesus aqui faz uma lista do nome dos 12, para ficar bem concreto quem é esses 12. E aí, Jesus dá as recomendações. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por volta do ano 2000, Papa São João Paulo II lançou uma grande campanha de evangelização, que era como evangelizar os batizados. Foi a nova Evangelização 2000, que aconteceu a pedido do Papa São João Paulo II, exatamente com essa preocupação, né, do número de batizados para o número daqueles que realmente vivem a fé. Se nós fizermos um censo hoje e contarmos o número de batizados, nós vamos constatar que o número de católicos é muito grande. Mas, dentre os batizados, quem são os que vivem a fé? De fato, quem são aqueles que vivem a fé? Essa é uma outra realidade. Estar batizado simplesmente é maravilhoso. É maravilhoso, porque recebemos a graça do Senhor. Só que a graça do batismo, ela não é operativa. Ela não é nos dada na ordem da operação, mas ela é nos dada na ordem da graça. Diferentemente da ação sacramental, que opera ex opere operato, ou seja, pela obra operada em si, pela não a obra operante, não depende do ministro, não. Ela opera pelaquilo que contém significa. A graça do batismo, ela não nos é dada na ordem da operação como os sacramentos. Embora o batismo seja um sacramento e ele produz em nós aquilo que contém significa, marca a nossa alma de maneira indelével, só para não fazer confusão aqui no raciocínio, né? Significa que nós temos que colaborar com essa graça, porque segundo o doutor Angélico, a graça ela não destrói a natureza. A graça supõe a natureza, diz Santo Tomás de Aquino. Entendemos isso. O que quer dizer que a graça supõe a natureza? Quer dizer que a graça ela não vem para tolir a natureza. Ou seja, a graça que recebemos no batismo, que opera ex opere operato, pelaquilo que contém significa, já marcou a nossa alma, né? Mas como a graça supõe a natureza, nós podemos resistir à graça de Deus. Nós podemos, inclusive, tolir a graça de Deus, constrangir o Espírito Santo em nós com os pecados, com a indiferença, com a falta de vida de oração, né? Com tantos pecados capitais e tantas outras realidades. Nós simplesmente podemos tolir aquela graça que vem, mas ela não vem para arrombar o nosso coração. Supõe a natureza. Isso aqui, muitas pessoas às vezes esquecem desse detalhe, que a graça depende do meu consentimento livre, da minha colaboração. É claro que o trabalho não é meu, porque eu não sou pelagiano, nem nós somos pelagianos, que sabemos que tudo é efeito da graça, mas a fé, ela opera pela caridade. Ou seja, a fé que a graça produz em nós, a capacidade de viver a vida sobrenatural, ela só é verdade e ela só acontece, começa a multiplicar dentro de nós, crescer, quando nós começamos a receber graças atuais, e essas graças atuais nós recebemos por algo chamado oração, vida sacramental, uma vida de piedade, ou seja, nós estamos colaborando com a graça inicial. Ou, a gente poderia, numa linguagem mais teológica, a graça suficiente, que está em nós. Já está em nós, recebemos verdadeiramente no batismo, mas nós precisamos colaborar com essa graça, porque a fé, ela obra pela caridade. É como assim, né? Imagina que
um rei, ele ama uma mulher que vive numa favela, um exemplo. O fato daquele rei amar aquela mulher que vive naquela realidade não torna dela uma princesa. Não torna ela uma rainha. Mas quando aquela mulher começa a amar de volta e corresponder a esse amor, é exatamente isso que faz ela tomar posse daquela condição. E ela simplesmente deixa de ser viver aquela vida, e ela se passa a ser agora quem? A esposa do rei. E claro, a gente sabe que a esposa do rei, ela goza dos mesmos direitos, goza das dignidades que o próprio rei dá para ela, e que ela não tinha, e que provém do rei, mas que isso chega ao nosso coração. Então, eu acredito que nós estamos entendendo isso, né, irmãos? O modo da gente crescer na santidade é quando nós crescemos nas virtudes de fé, esperança e caridade. É por isso que Jesus está dizendo para nós aqui, veja, é por isso que ele está dizendo, ele dá instruções claras, né? Ele dá instruções claras para cada um de nós, e ele manda nós irmos atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Há uma multidão para ser evangelizada, né? Mas nós precisamos ir antes aos batizados, aqueles que não estão vivendo a graça do seu batismo. É preciso recuperar essas pessoas. É preciso, de alguma maneira, pela graça do Espírito, fazer elas entenderem que nós temos uma participação, sim, mínima, mas, eu diria, indispensável no processo da nossa salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E salve Maria Imaculada.